Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com você. Estava louco para começar essa sequência de vídeos sobre espiritualidade. Eu quero sim, eu desejo aqui no meu canal falar da espiritualidade, falar das minhas descobertas, falar da minha jornada que começou lá em 84. E desde então eu não tenho parado. Claro que eu tenho feito alguns intervalos no exercício da espiritualidade e do autoconhecimento, mas eu quero começar esse vídeo falando um pouco de mim, porque eu acho que é importante, né? Eu não nasci assim, tão espiritualizado, e mesmo na minha trajetória de espiritualidade, eu confesso que eu não sou perfeito, que eu também tenho erros, acolho minhas sombras, acolho as dificuldades e fico ali atento para poder trabalhá-las. Eu comecei, na verdade, ainda adolescente. Eu acredito que eu tinha o que ali, gente? 15 anos, 83, 84, no grupo de jovens lá do bairro de Tijipió. Era um grupo de jovens de igreja. Não lembro como eu fui convidado para participar desse grupo, mas eu percebo que foi uma das coisas melhores que me aconteceram naquele período, né? A minha adolescência, entre os 12 e os 18 anos, foram bem, assim, foi muito difícil, muita tristeza, muito depressão. Não tinha muita clareza naquele período, porque eu morava num bairro bem distante, chamado Pacheco. O Pacheco é um bairro que é do município de Jaboatão, é um bairro que fica numa uma divisa entre Recife e Olinda. E para mim era muito difícil. Enfim, fui um adolescente muito angustiado, muito sensível e angustiado. E aí eu percebo que o fato de participar de grupo de jovem, porque no grupo de jovens, inicialmente, a gente conversava sobre família, sobre namoro, sobre sexo, sobre espiritualidade, sobre trabalho. Foi no grupo de jovens que eu tive consciência, né, da minha negritude, da minha condição social, né, saber, foi onde eu comecei os primeiros passos para uma politização, né, ou seja, que eu pertencia sim a uma classe, que eu pertencia sim a uma camada social. Eu lembro que era muito comum a gente conversar falando da pirâmide, né, da base, que nós estávamos na base da pirâmide, e que o topo, né, quanto mais estreito no topo da pirâmide, é onde está, infelizmente ainda, a elite deste país, que perceba que existem correntes que fazem de tudo para permanecerem nesse topo, para não dividirem bens um país tão rico como o nosso. Enfim, então, aos poucos também, eu percebia que esse grupo de jovens fazia parte de um movimento, que é o movimento de jovens do meio popular. Um movimento que existe em todo o país ainda hoje e que existia também naquele período. E aí eu fiquei na Igreja Católica. Sim, aí com isso a gente participava das reuniões do grupo de jovens, a gente participava das missas. Fui lá nas missas que eu comecei a cantar. Foi no grupo de jovem que eu comecei meu contato com o teatro. Isso foi muito importante para mim. Foi no grupo de jovem que eu fiz grandes amizades, que as tenho até hoje. Do grupo de jovem do bairro, né? Eu comecei a participar da equipe diocesana, como a gente chamava, acredito que ainda hoje chama. A gente se encontrava no prédio da Arquidiocese de Olinda e Recife, que foi coordenada, né, acompanhada e pastoreada pelo grande Dom Helder Câmara, que funcionava no centro, um prédio belíssimo que funcionava no centro do Recife, e que hoje, infelizmente, é um shopping center.
Enfim, então, todo esse período que eu passei no grupo de jovens foi o meu primeiro contato com a espiritualidade de uma maneira mais sistemática, eu poderia dizer assim, efetiva. Muito embora no bairro onde eu morei, cresci, na verdade eu nasci num bairro chamado Coelhos, que foi uma das primeiras favelas urbanas do centro do Recife, e eu saio dos Coelhos com 6 anos e vou para o Pacheco. No Pacheco eu entro no grupo de jovens, depois eu faço parte da coordenação do movimento de jovens do meio popular, MJMP, que também se chama Pastoral da Juventude do Meio Popular, a qual eu agradeço profundamente e sem a qual eu não teria a consciência política de classe que eu tenho hoje, né? De negritude, do lugar onde eu estou, do lugar de fala. E eu, assim, nesse período, né, como eu já falei, um espaço em que eu nutri amizades sinceras, profundas, mas que paralelo a isso, no bairro do Pacheco, existiam naquele período muitos templos candomblecistas e umbandistas. E eu, adolescente, na minha curiosidade, ia visitar as celebrações. Minha mãe e minha tia faziam parte de um templo da Nagô, da nação Nagô, e eu também ia acompanhar os rituais, enfim. Ia curioso, mas não ia assim para me consultar, ia mais para assistir. E paralelo, eu também era nutrido, né, pela Igreja Católica. Até chegar ali os anos 90, 91, 92, que é quando eu me afasto da Igreja Católica, e aí de fato rompo mesmo, rompo com todos as conexões que existia, que eu tinha com a Igreja Católica, mas assim, profunda gratidão à Pastoral da Juventude do Meio Popular, porque formava e ainda forma a juventude para militar, né? Seja em partido político, seja no meio sindical, seja em movimentos de mulheres, de negros, de homossexuais, de indígenas, enfim. O movimento da juventude forja jovens para que possam sim atuar e evangelizar onde quer que eles estejam, onde quer que eles escolham atuar, como uma semente, também como uma célula de transformação na vida, não só dele, mas também de todas as pessoas. Então, minha gratidão, e aqui fica meu primeiro depoimento sobre espiritualidade. Um beijo grande e até o próximo vídeo.